Oi, turminha, tudo jóia? Voltamos agora para a nossa linha de ciências. Página 99, turminha. Hoje nós vamos ver esse conteúdo aqui, ó. Doenças contagiosas. O que é doenças contagiosas, turminha? São as doenças que podem passar, né, de uma pessoa para outra, ok? São transmitidas ou de uma pessoa para outra, ou através de um contato com um objeto, né? Algumas doenças passam de uma pessoa para outra, ou seja, pelo contato direto, ou seja, tocarmos aí na pessoa ou tocarmos num objeto ali que esteja contaminado, ok? Elas são chamadas de doenças contagiosas, como a gripe, a cachumba, a catapora, a conjuntivite, a meningite e etc, né? E agora aí nós temos aí a mais nova doença contagiosa, que é o Covid-19, que também é uma doença contagiosa. Ela pode passar de uma pessoa para outra através do contato próximo, né, onde uma pessoa contaminada pode dar um espirro ou até mesmo falar nas gotículas da saliva e pode ter o vírus ali e contaminar os outros. Ou se nós tocarmos aí numa superfície ou num objeto contaminado, né? Dada então a importância, né, de todo esse cuidado aí, principalmente com a higienização, ou seja, lavagem frequente aí das mãos o tempo todo e principalmente quando formos a algum lugar, sairmos de casa, formos para a rua, ao retornarmos para nossa casa, a primeira coisa, lavar bem lavadinho as mãos, tá? E evitarmos aí, né, aquele abraço gostoso que a gente gosta de abraçar, né, turminha? Infelizmente a gente tem que evitar aí nesse momento, até sair essa vacina aí que vai nos prevenir aí dessa doença tão feia, né, turminha? E tão assustadora, né? Olha só quanto tempo a gente ficou longe aí sem as nossas aulas por conta disso tudo, né? Mas vai passar, vamos ter fé que vai passar. Continuando então, turminha. Essas doenças são causadas por micro-organismos. O que é micro-organismos? São pequenos seres vivos bem pequenininhos, como o nome mesmo diz, micro, são minúsculos e eles não conseguem ser vistos ao olho nu. Ou seja, turminha, nós só conseguimos ver esses micro-organismos, esses seres vivos, com o auxílio de um aparelho que chama-se microscópio, né? E são transmitidas por contato com a pele ou secreções do corpo, como um catarro, pelo ar, pela picada de insetos contaminados, como mosquitos, etc. Para impedir a transmissão de pessoa para pessoa, é preciso lavar as mãos antes de comer e não levar a mão no outro objeto à boca, entre outras medidas. Saiba mais, micro-organismos são seres tão pequenos que somente podemos vê-los com a ajuda de um microscópio. As bactérias, vírus e alguns fungos são exemplos minúsculos de micro-organismos. Alguns micro-organismos podem causar doenças, mas muitos deles contribuem para a nossa saúde. Então aqui, turminha, nós vemos aqui uma imagem, né, de um microscópio da bactéria causadora da tuberculose, uma doença que afeta os nossos pulmões, tá? Então, esses seres vivos, turminha, eles só conseguem ser vistos com o auxílio de um microscópio, que é um aparelho que aumenta ali em várias vezes, muito mais, aquele ser vivo para que nós possamos ver, tá? Prevenção das doenças contagiosas. Como que nós prevenimos o nosso corpinho, a nossa saúde dessas doenças contagiosas? Para prevenir doenças contagiosas, devemos adotar alguns hábitos. Boa alimentação, bom sono, ingestão de água aumenta as defesas do corpo. Então, primeira coisa, turminha, o nosso corpo tem que estar, ó, firme e forte. Tem que estar firme e forte igual um super-herói. Tem que estar ali pronto para defender, né, de ataques de seres invasores, que são os micro-organismos, ok? Como que nós cuidamos do nosso corpo? Primeiro, a alimentação. Nós temos que nos alimentar muito bem, mas não é muito bem comer demais, não, ficar até passando mal, não é isso não. Comer bem significa comer frutas, verduras, legumes,
alimentos saudáveis, alimentação variada, tá? Não é se empanturrar de salgadinho, de Coca-Cola, não, viu? É comer alimentos saudáveis. Isso sim é uma alimentação boa, uma alimentação variada. Então nós temos que ter essa alimentação no nosso dia a dia. Comer sempre de tudo um pouquinho, mesmo que não gostamos muito, mas tem que comer um pouquinho, porque faz bem para o nosso corpo, tá? Além disso, nós precisamos dormir, descansar e precisamos também de algo muito importante, água. Quem aí bebe bastante água? Ainda mais nesse calor agora, turminha, tem que beber muita água, tá? O nosso organismo, o nosso corpinho precisa de água, tá? Muita água, ainda mais agora no calor, tá? Então tudo isso daí vai fazer com que o nosso corpo fique aí, ó, forte, igual um super-herói, para defender dos ataques, né, desses invasores, que são os micro-organismos. Depois é importante lavar bem as mãos com água e sabão e friccioná-las com álcool em gel várias vezes ao dia. Então, várias vezes ao dia lavar as mãos, principalmente quando for comer, na hora de se alimentar, tem que lavar as mãos, tá? Quando vai ao banheiro, usou o banheiro, saiu do banheiro, lava as mãozinhas, tá? E agora nessa época dessa pandemia, por conta da Covid-19, ainda tem mais ainda necessidade, além de lavar, ainda passar o álcool em gel nas mãos, então não podem esquecer. Depois, ao tossir ou espirrar, deve-se tampar a boca com lenços descartáveis ou com o braço. Então, turminha, quando vocês estiverem perto de alguém, for tossir ou espirrar, sempre tampar a boca, ou tiver um lencinho descartável, coloca assim na boca, ou se não tem, tampe a boca com o próprio braço, faz um movimento assim. Não é certo fazer assim também não, porque se vocês fazem assim, vamos supor que vocês estão com gripe, vocês fazem assim, espirra ou tosse nas mãozinhas de vocês e vocês não lavam a mãozinha. Depois vocês tocam em outra pessoa, pode passar esse resfriadinho para outra pessoa. Então, o certo, ao tossir, se não tiver um lenço perto, né, um lenço de paninho ou até mesmo um lenço descartável, colocar o bracinho assim para tossir. Então, esse é o correto, tá? E depois tem algo muito importante que eu acho que vocês não gostam muito não, as vacinas, né? Eu acho que vocês se lembram aí as últimas vacinas que vocês tomaram, que foi aos 5 anos de idade, né? Tenho certeza que vocês lembram. Não é muito agradável a vacina, mas é uma dorzinha necessária. Por quê? Porque ela vai nos prevenir de algumas doenças, né? Tanto que nós estamos aí na esperança de que saia essa vacina aí para nos prevenir do Covid-19 também. Então é ruim, é doloridinho, sim, é. A Pro não vai falar que não é, porque a Pro vai estar enganando vocês. Dói sim, mas dói pouquinho, né? Dói muito menos do que se vocês ficassem doentes e ter que ficar lá no hospital, tá? Então é uma dorzinha, mas é uma dorzinha necessária. Então não precisa ficar com medo não, tá? Quando precisarem tomar vacina, vão lá com o papai e a mamãe e tomem a vacina sem medo, porque vocês são bem fortes, não são? Vamos lá, atividades, página 101, temos aí 2 atividades. A primeira, vocês vão desembaralhar as letras e descobrir as palavras que estão aí, que preenche, e depois completar as frases com essas palavras, certo? Então, primeiro desembaralhar as letras e depois completar a frase A e B. E o 2, pensando na prevenção de doenças contagiosas, marque com X as situações que previnem o contágio e justifique a sua resposta. Então, nós temos aqui, ó, essas 2 imagens. Vocês acham que essas 2 imagens previnem o contágio aí com as doenças contagiosas? Sim ou não? E justifique aí a resposta de vocês. Verminoses, página 102. Verminoses são doenças provocadas por vermes parasitas. Algumas verminoses comuns no Brasil são as ascaridíase e a esquistossomose. Elas são comuns em regiões onde não há tratamento de esgoto e banheiros apropriados, pois as fezes das pessoas contaminadas por vermes podem atingir o solo, rios, lagoas, espalhando seus ovos na água. A ascaridíase é causada pelo consumo de água ou verduras que contêm ovos de ascarídea,
verme popularmente conhecido pelo nome de lombriga. Em regiões onde não há tratamento de água e esgoto, é preciso ferver e filtrar a água antes de bebê-la. Além de sempre lavar bem as frutas, legumes e verduras e manter hábitos de higiene, como lavar as mãos com água e sabão. Então, turminha, aqui é o verme causador dessa doença, da ascaridíase. Ele é conhecido como lombriga. Como que se contamina com essa doença? Aonde não tem ali tratamento de água e esgoto. Então, pode acontecer aí das pessoas estarem contaminadas e, consequentemente, passar para os outros. Então, é importante, para se prevenir dessa doença, o hábito sempre de lavar as mãos também várias vezes e nunca consumir frutas, verduras, legumes sem lavá-los. E, além disso, beber a água, né? No caso aí, água potável, água saudável aí para estar bebendo, né? Ou quem compra aqueles galões de água, ou quem toma água de poço também é saudável, mas nunca ficar bebendo a água se não sabe de onde vem, como é essa água, nunca beber essa água sem saber, sem ferver, né? Ou água sem filtrar, também não pode beber água sem filtrar, direto lá da torneira que sai lá na nossa casa. Então não é legal fazer isso, tem que procurar beber a água filtrada ou fervida, ou então comprar essas águas mineral que nós compramos aí das distribuidoras de água, tá? Esquistossomose. Quando a água de lagos e lagoas recebe fezes com ovos do esquistossomo, desses ovos saem larvas que podem entrar nos caramujos e transformar-se em um outro tipo de larva. Se uma pessoa entrar nesse lago ou lagoa contaminada, a larva penetrará em sua pele e se transformará em um verme adulto, causando a esquistossomose, a barriga d'água. Aqui nós temos a imagem desse verme, causador da esquistossomose, que é uma outra doença, né? Como que evita essa doença? Procurar não ficar nadando em lagos, né, lagoas, evitar isso daí, porque esse verme aí, como diz aqui no texto, né, turminha, ele entra nos caramujos. E se a pessoa entra ali no caramujo, fica onde? Na água. Se a pessoa entra ali para nadar naquele lago, naquele riozinho ali, pode se contaminar, porque ele penetra onde? Pela pele, ok? Então, evitar também esse contato aí com rios, lagos, assim, tá? Atividades. Página 103, tem mais 2 atividades aí para vocês. Leia abaixo alguma das formas de prevenção contra as verminoses. Então, nós temos aí as formas. Depois, a letra A. Uma das formas de contaminação da ascaridíase é o consumo de água contaminada pelo ovos do verme. Como evitar a doença? Então, como que se evita a ascaridíase? Tá? Então, leiam aqui. Ficou na dúvida, volta aqui um pouquinho no texto. Depois, a letra B. O que se pode fazer quando a água disponível não é tratada para se prevenir contra a verminose? Então, se a água que a pessoa tem, ela não é tratada, o que pode ser feito? O que ela tem que fazer com essa água antes de consumir? 2. Observa a situação abaixo e responda. De que forma os vermes contaminam a menina e como ela poderia ter evitado? Então, vocês vão observar essas 2 imagens aí e vai responder aqui para a prova, tá? Vacinas. As vacinas evitam doenças. Elas são preparadas com base nos próprios micro-organismos que causam cada doença, porém enfraquecidos ou mortos. Por isso, ao tomá-las, nós não ficamos doentes. Ao contrário, as vacinas estimulam o corpo a produzir anticorpos, que é uma defesa do nosso corpo contra esses micro-organismos. Então, a vacina, turminha, ela é importante por causa disso. Ela estimula o nosso corpo a produzir os anticorpos, que são células de defesa para nos prevenir dessas doenças. Assim, quando um desses micro-organismos invade o nosso corpo, ele já está preparado para combatê-lo. A gotinha, por exemplo, é uma vacina oral que protege as pessoas contra poliomielite e paralisia infantil. Ela foi desenvolvida por um médico polonês naturalizado americano chamado Albert Sabin. Graças a essa vacina, a poliomielite está praticamente erradicada no mundo. Ou seja, praticamente ela deixou de existir no mundo, graças a esse médico aqui que descobriu a fórmula e como fazer essa vacina, ok? Vacinação. No Brasil, a vacinação passou a ser aplicada na população cerca de 100 anos atrás.
Toda criança deve ter uma carteira de vacinação para que os pais ou responsáveis acompanhem as vacinas. Atualmente, o calendário nacional de vacinação prevê as seguintes vacinas. Então, aqui nós temos todas as vacinas que o calendário de vacinação aí prevê, ok? Aí, na idade de vocês aí, provavelmente aí vocês já tomaram todas, né? Quem ainda não tem 9 anos, agora com 9 anos tem uma vacina para tomar, que entrou nova no calendário. Agora o restante provavelmente já tomou todas, né? Até 5 anos completa-se o ciclo da cadernetinha aí de vacinação, da carteirinha de vacinação, ok? Turminha, página 106. A página 106 não é para fazer, tá? Então coloca aí, não precisa fazer. Vamos agora para a página 107, ok? Escreva F nas afirmações falsas e V nas verdadeiras. Então, temos 3 afirmações. Vocês vão ler, vão procurar lá nos textos anteriores, aqui, no conteúdo, e vão analisar aí se é verdadeiro ou se é falso. 2. No diagrama a seguir está escrito o nome de algumas das principais vacinas que as crianças devem tomar. Resolva o enigma e descubra a letra que cada forma geométrica representa. Então, vocês vão completar aí o diagrama, tá? Depois, explique de forma resumida como funcionam as vacinas. Então, vocês vão voltar ali o conteúdo das vacinas, vão ler com calma, com atenção, tá? E vão escrever aí de forma resumida como que funciona as vacinas. Ok, turminha? Turminha, homework, então. Apostila. Página 101. 103. E 107. 101, 103 e 107. E vamos trabalhar página 271 e 272, ok? Essa página aqui, turminha, ok? Turminha, hoje tá bem tranquilinho. São 3 páginas da apostila, mas uma delas tem só um exercício, então tá bem tranquilinho aí pra vocês, tá? Façam aí com bastante calma, atenção e terminando, manda pra prova. Combinado? Então, novamente, aí a Pro deseja um final de semana abençoado aí pra vocês e aproveita aí pra descansar um pouquinho essa semana, bom? Fiquem com Deus, meus amores, e até dia 19.